Olá! Hoje nós vamos estudar sobre a comunhão no culto. Na aula anterior, nós vimos como momentos de oração são importantes para o nosso crescimento, tanto individual como coletivamente, porque estreita o nosso relacionamento com Deus e com o povo de Deus. Hoje nós veremos outra coisa importante no culto, que é a comunhão. Nós vamos ver o que significa comunhão, que hoje está até tendo que ser feita à distância, mas que pode cooperar para que nossa vida seja uma vida de família. Nós vamos perceber como a comunhão coopera para que a família viva uma vida de família do povo de Deus. Veremos um pouco como era a comunhão lá na igreja primitiva dos cristãos. As passagens que tratam sobre comunhão, elas sempre apontam para 3 aspectos. Comunhão significa cooperação, comunhão significa participação e comunhão significa comunicação. Mas como tornar isso prático e real nesses tempos de pandemia? Nós vamos dar uma pequena verificada a respeito disso no decorrer do nosso estudo. Saiba que só depende de sua disposição, pois Deus, como sempre, dá os meios a quem se dispõe. Em João 4:21, Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém." Quem acha que só podemos cultuar a Deus numa igreja está enganado. Porém, sozinhos não somos igreja. Então, precisamos uns dos outros para que sejamos igreja de Cristo. Mas não precisamos da igreja como templo, como construção para adorar a Deus. É muito bom e fortalecedor nos unirmos para adorar. Porém, hoje estamos sendo obrigados a prestar nosso culto em casa. E nada nos impede, a não ser a falta de vontade, que nos aproximemos de nossos semelhantes para ajudar, para consolar, para amparar. E isto é uma comunhão à distância. Quantas vezes uma pessoa lhe pede oração, lhe pede uma ajuda de assistência social e você tem condições de fazer, mas você não quer se envolver. Você pode conseguir um pouquinho mais de comunhão se você se dispor a se abrir para as pessoas, para o seu próximo, para o seu semelhante. Vamos ler Atos 2, de 42 a 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós vamos notar nesse texto que a primeira coisa que não pode faltar é o ensino da palavra de Deus. Esse texto ele vem mostrando que como o ensino é a primeira coisa que aparece, mas logo depois já vem a comunhão, porque os cristãos bem instruídos entendem qual o seu propósito na terra, desejam executá-lo para a glória de Deus e compreendem que unidos em comunhão vão conseguir ir mais além. A comunhão é uma consequência de ser bem instruído. Os cristãos primitivos faziam a festa do amor, que era o compartilhar com quem tem menos ou nada tem. Aquilo que você tem, você reconhece que foi Deus que lhe deu. Se você reconhece a graça divina nas suas bênçãos, você vai ser uma pessoa que vai compartilhar com os outros. E compartilhar em oração, compartilhar em ajuda prática e compartilhar também em
assim, apoio, de uma forma que você possa ajudar as pessoas, demonstrando cuidado e amor. O amor que você recebeu de Deus, você pode demonstrar pelos outros. Quando você recebe tanto amor de Deus, é impossível não querer amar os outros. Tudo isso estreita a comunhão. Mas o que é então a comunhão cristã? Temos duas fontes para entendê-la: o que Jesus fez nos evangelhos e os ensinos dos apóstolos. Comunhão é o ato ou efeito de comungar, ou seja, fazer alguma coisa em comum. E isso implica em sintonia nos sentimentos, modos de pensar ou agir, de tal forma que produzam identificação, compartilhamento e união. Essas três coisas precisam existir entre o povo de Deus. Vamos ler Atos 1, 1 e 2? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Lucas, autor de Atos, nos diz que no Evangelho de Lucas, ele colocou o que Jesus fez e ensinou. E depois, os apóstolos, através das cartas e livros subsequentes, nos ensinou o que o Espírito Santo mandou. Aqui estão nossas duas fontes seguras para tudo o que queremos saber. Não há comunhão verdadeira quando a doutrina é discordante, é estranha ou antibíblica. A igreja cristã precisa possuir uma doutrina bíblica e assim ela será saudável, chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina. Veja o que Paulo aconselhou em Romanos 16, 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. São muitos os ensinos hoje em dia, mas o apóstolo Paulo alerta para ficarmos com a Bíblia, para ficarmos firmes no que a Bíblia ensina, não com as muitas opiniões humanas que perambulam por aí. E Efésios 4,14. O propósito é que não seja mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Às vezes, os cristãos acham que a Bíblia não é tão espetacular, então vão atrás de sinais, de maravilhas e esquecem que o nosso alicerce tem que ser a palavra de Deus, que ela nunca vai nos deixar perdidos numa situação. Ela sempre nos trará um caminho a seguir. Então, tome cuidado com o que entra na sua casa, com essa globalização, com essa internet de tão fácil acesso. E observe, como os crentes de Bereia, observe se aquilo é de acordo ou não com a palavra de Deus, para entrar em seu coração, para entrar em sua casa. Veja como Paulo ensinou Timóteo em 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O único lucro em seguirmos a Jesus Cristo é que nós nunca estaremos sozinhos.
Esse é o lucro que Ele garante e nos garante também a certeza de estarmos juntos com Ele o dia que partirmos dessa terra. Busque conhecer o que Jesus Cristo viveu e ensinou. Somente depois você será capaz de avaliar se as diversas pregações por aí estão coerentes, estão corretas. A doutrina é tão importante quanto a maneira que a praticamos. Às vezes, estamos como a igreja de Corinto, nos juntando, mas sem melhoras espirituais e pessoais. Vamos observar o que havia de errado ali em Corinto. 1 Coríntios 11, 16 a 19. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que o bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Se a sã doutrina é praticada, quando surgir um divergente, os cristãos bem instruídos saberão identificá-lo e, estando reunidos como corpo de Cristo, buscarão sempre melhorar como cristãos. Não se pode ter tolerância com o pecado, mesmo que você tenha a obrigação de demonstrar o amor de Deus pelo pecador. As reuniões devem servir para adorarmos a Deus e nos aproximarmos dos irmãos, a fim de nos tornarmos fortes para testemunhar. O que passa ou foge disso não é sã doutrina. Vamos ler Mateus 6, de 6 a 8. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A comunhão é vivida também nas orações. Você pode clamar em seu quarto, mas pode também compartilhar com a igreja, para que todos juntos comungam da mesma necessidade. Quando criança, pensava, por que devorar se Deus já sabe tudo? Com os estudos da Bíblia, entendi que o ato de orar é para que minha fé se fortaleça e eu cresça na gratidão a Deus. Vocês já notaram como uma criança que recebe presente toda hora, ela começa a perder a habilidade de gratidão? É importante que nós saibamos a quem pedimos e saibamos quem dá as coisas que nós recebemos. Esta comunhão na oração também nos torna mais próximos de Deus e uns dos outros. Como podemos expressar nossa comunhão? Nós vimos no comecinho do nosso estudo que comunhão significa cooperação. Entenda por cooperar estar presente, oferecer ajuda, divulgar, no caso hoje em dia das redes sociais e tudo que for possível nestes tempos. Nós precisamos entender qual é a nossa parte como filho de Deus na igreja de Deus hoje em dia. Todos têm uma parte, porque o nosso corpo não tem nenhum membro inútil. Então, na igreja de Cristo, corpo de Cristo, também não existe nenhum membro inútil. Vamos ler Filipenses 1, de 4 a 6. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A cooperação traz alegria para quem coopera e para quem recebe.
E ela pode existir em você onde quer que você esteja, onde quer que você estiver vivendo, se você viver o amor de Deus, ter prazer de testemunhar da sua fé. Em seguida, pelas obras. A palavra comunhão é traduzida também muitas vezes como participação. Você participa das coisas fazendo alguma coisa. Tanto o serviço de assistência, como a contribuição financeira na obra de Deus, ou a generosidade em colaborar ativamente de uma obra, significam participação. Participação também pode significar você estar presente de corpo e alma, envolvido em oração e apoiando em oração aquela obra em nome de Deus. 1 Coríntios 8, 3 e 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Os crentes de Macedônia nos fazem entender que é um privilégio participar da obra de Deus aqui na terra. Aqueles que não enxergam esse privilégio está deficiente em seu relacionamento com Deus, não está compreendendo muito bem qual o propósito de Deus para você aqui na terra. Onde nós podemos cultuar a Deus para a comunhão? A princípio, Deus escolheu os lugares certos para cultuar. Vamos ler Levítico 17, 8 e 9. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro, residente que oferecer holocausto ou sacrifício, não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Desde o princípio, Deus deixou claro que a relação dele com o ser humano seria de adoração, e isso não mudou. Mas hoje em dia existem reuniões em nome de Deus que a adoração está voltada a pessoas ou programações bem feitas. Então isso se torna uma profanação da nova aliança, que custou bem caro para Jesus Cristo. Jesus pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a oportunidade de ter comunhão com o Pai e ter comunhão uns com os outros em adoração a Deus. Vamos ler Hebreus 10, de 36 e 37. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. O texto nos alerta a ficar firmes no compromisso com Deus. Enfrentaremos opositores, insultos e muitas dificuldades, mas Deus garante a vitória. O que precisamos é estar sempre conectados com Ele. Assim como a pandemia nos favorece a estarmos conectados em qualquer horário, é importante participarmos com nossa presença para estimular os que estão atuando na linha de frente. Conecte-se no mesmo horário de sua igreja para demonstrar que é igreja com ela, pois o culto na igreja primitiva tornavam coração e alma num só. E este é nosso objetivo, sermos um pelos laços do amor de Jesus Cristo. Existe uma frase que diz: qualquer serviço prestado ao próximo com o coração tocado pelo Senhor torna as atividades comuns da vida uma expressão de culto e adoração a Deus. Ela é verdadeira desde que o Senhor esteja o movendo para tal. Não permita que outras atividades da vida o impeça de parar e se conectar com sua igreja para favorecer o sentimento de comunhão em um tempo tão difícil. Culto é trabalho, culto é serviço, culto é adoração que gera comunhão entre o povo de Deus. Amém?